Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando para mais um episódio do podcast do Sindicato Metabase, é o Metabase na Cidade. Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na Cidade. Recebendo hoje aqui os nossos convidados para um bate-papo, né? Muito informativo, muito relevante, como sempre. Já pedi a você que nos acompanhe aí, essa nossa audiência aí, por Catalão, região, né, os trabalhadores que nós representamos, você curtir, compartilhar aí, ativar o sininho, para toda vez que esse nosso conteúdo, esses nossos bate-papos aí tão interessantes e relevantes forem ao ar, você possa ser informado. Compartilhe aí com seu companheiro, que hoje a gente vai falar de um tema aqui muito importante, que tem tomado conta aí das rodas de conversa. A gente tem ouvido muito aí os companheiros aqui do sindicato sobre esse tema, que é a declaração anual do imposto de renda, né? A gente vai falar hoje aqui da mordida do leão aí, que está dando em todo mundo. Tem gente que tem medo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas hoje a gente trouxe aqui um especialista para falar com a gente sobre isso. Estamos recebendo aqui no podcast do Sindicato Metabase, mais uma vez, Marcelo Cordeiro, ele que é contador aí na cidade, né? Profissional aí, né, de alta recomendação nesse ramo. Satisfação de receber aqui, Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e estamos aí, né, para tirar todas as dúvidas e ajudar o máximo aí que a gente puder contribuir com vocês. É isso aí, tá comigo aqui também, né, ele que é meu sócio aqui, tá sempre aí em todos os podcasts. Tá sendo sócio agora. Aguinaldo Oliveira, prazer, Aguinaldo, ter você aqui de novo com a gente. Mais uma vez, muito feliz por estar participando agora. Mais uma vez, né, um assunto relevante aí, bem relevante, que a gente agora vai esclarecer muita dúvida em relação ao leão, né? Então, a todos vocês que estão nos acompanhando aí, então, peço muita atenção aí, vai ser uma aula aqui, né, tirar bastante dúvidas, né, para o nosso dia a dia, até mesmo passar para as outras pessoas, até familiares, né? Então, eu creio que vai ser um assunto muito importante. É isso aí, com certeza. Compartilha esse vídeo aí, né? Curte aí, ativa aí o sininho, as notificações, para que você possa ser informado aí, né, todas as vezes que esse conteúdo e que mais pessoas possam esclarecer suas dúvidas. Marcelo, aproveitar a sua presença aqui, acho que falar de um assunto que foi muito falado nas nossas bases, né, começar quase que de trás para frente aí, nesse tema do imposto de renda. No ano passado, os companheiros nossos lá da CIMOC, né, os companheiros tinham uma previdência privada, né, já há muito tempo, lá a chamada Multiprev, os companheiros tinham esse recurso lá e a empresa resolveu descontinuar essa previdência, né, e entregar o patrimônio que os companheiros tinham lá adquirido ao longo do tempo nessa previdência para eles, fazer a liquidação desse fundo. Então ela entregou esse recurso para os companheiros. E alguns ficaram muito assustados porque teve um desconto na hora de entregar e agora fazendo a declaração tem outro desconto. Como é que é essa questão dessa tributação da previdência privada, Marcelo? O que acontece? Esses dois descontos aí... já chegou numa pergunta boa, né? Essa já foi. Chegou chegando, né? Ó, é o seguinte, a Previdência, todo trabalhador lá da CIMOC, ele tem lá, ele recebia o informe de rendimentos, pegar os anos anteriores, tem lá o valor da Previdência, o que ele recebeu, referente a salário, e o valor da Previdência Oficial, que é o INSS, e tem também da Previdência Privada. Exatamente. Né? E aí, naquele momento que nos anos anteriores ele foi fazendo, aquele da Previdência Privada era uma dedução, concorda comigo? Sim. Então diminuiu o imposto para ele pagar ao longo desses anos. O que aconteceu o ano passado, eu também atendi clientes lá que trabalham na CIMOC, então foi que cancelou a Previdência Privada, então eles receberam essa, digamos, essa poupança, esse dinheiro, esse recurso que ficou guardado. Nesse momento ele tributou. Então agora vai somar essa renda com a renda dele. Ah, mas por que vai somar?
porque lá atrás a gente deduziu. Agora a gente vai somar com a renda. Então, eles estão um pouquinho assustados, porque na verdade está dando um valor alto a pagar, né? Isso. Porque está somando como renda tributável, né? Então, é justamente porque o efeito prático é esse. Lá atrás, houve dedução, diminuiu o imposto, alguns trabalhadores aumentou a restituição, e agora, como ele recebeu tudo junto, não foi em parcelas, então o negócio veio tudo de uma vez. Né? A dúvida, Marcelo, só te cortar um pouquinho, é porque assim, a gente depositava uma parte, né? E a empresa depositava outra, né? E essa parte, quando ela é depositada, já é deduzida esse valor, até porque agora quando você fala que a gente resgata ele, é o que é chamado de declaração de ajuste, soma lá o que deduziu naquela época, agora, como é que é? Isso, agora é o seguinte, porque a declaração do imposto de renda, se você olhar no programa de imposto de renda, ele chama declaração de ajuste de imposto de renda. Então não é declaração de renda, é de ajuste. É de ajuste. Então é o seguinte, aquele trabalhador que tem duas rendas, vamos imaginar que um trabalhador recebe 5 mil, né, lá na CEMOC, salário, né, de salário, e ele dá aula, sei lá, em alguma universidade, e como é poucas aulas que ele dá, ele recebe R$1.000. Nesse rendimento que ele recebe R$1.000, vai ter retenção de imposto de renda? Vai reter. Não vai. Só que na hora que for fazer o imposto de renda, então vai ser a hora que vai fazer o ajuste. Vai somar 5 mais 1.000 e vai aplicar a tabela do imposto de renda. Então o que aconteceu foi isso. Então agora está somando. Mesmo que houve retenção, então agora está aplicando a tabela na somatória do salário e também desse valor aí que foi da Previdência Privada, né? É isso aí, você já viu, né, companheiro, pelas primeiras perguntas aí, que o podcast nosso hoje aqui é para trazer informação mesmo, é um conteúdo relevante. Nós vamos tentar aproveitar aí ao máximo a presença do Marcelo aqui para esclarecer essas nossas dúvidas, né? E lembrando aos companheiros que aqui no Sindicato Metabase a gente presta, né, esse serviço também de declaração de imposto de renda, né, para os nossos associados. E se ainda não agendou seu horário, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, agende seu horário, né, traga sua documentação e na medida do possível a gente vai tentar te atender e esclarecer as suas dúvidas. Marcelo, uma outra questão que a gente tem, né, que aconteceu esse ano, mesmo que tímida, foi uma correção dessa tabela que não acontecia há muito tempo. Essa correção que teve, ela já se aplica a esse ajuste desse ano ou vai ser só a partir do ano? Já aplicou a partir desse ano. Só que é o seguinte, a diferença é que é a forma como foi feita a aplicação da tabela durante o ano de 2023. Quando, nos anos anteriores, assim, para vocês entenderem, quando a gente vai fazer o imposto de renda, tem lá a opção de fazer ela simplificada ou completa. Sim. Aí, se for fazer a simplificada, ele te dá o desconto de 20%, né? E te dá o desconto de 20%, e você decide se quer apresentar despesa ou não. Então, é o que é mais vantajoso. Né? Então, aí, uma conta mais simples. O trabalhador recebeu R$50 mil. Quanto que é 20%? 10 mil. Isso. Então, nos 10 mil, eu tive INSS, eu tenho dependente, eu pago plano de saúde. Se a soma disso der mais que 10 mil, vai ser vantajoso a completa. Se não for, vai ser a simplificada, até porque se eu tiver 8 mil de despesa comprovado, né, que é plano de saúde, tudo, aqueles recibos, se eu tiver R$8 mil, e aí eu vou optar por pagar mais imposto de renda, sempre que eu posso escolher a simplificada, não tem sentido isso. Né? Então, a gente vai pela opção que é melhor. Agora, só que nessa tabela, como houve correção, o governo ele usou os 20% durante o próprio ano. Entendeu? Então, assim. Foi uma correção meio. E aí foi uma correção meio que não correção, porque ele já deu os 20%, ele aumentou um pouquinho, o governo fez isso, realmente ele fez, mas ele deu os 20% dentro do próprio ano. Aí o que isso quer dizer? Que se optar por esse desconto simplificado, a gente não sabe. Vocês aqui sabem quanto que vai ser que você vai ter despesa durante esse ano de 2024? Não tem como, né? Você não sabe. Então, aí eu vou escolher optar
o desconto, que é o desconto simplificado, para me pagar menos imposto de renda, sendo que depois, na hora, eu posso pagar mais. Então, ficou meio incerto isso, até porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o ano. Então, a correção da tabela, ela foi justamente, ele usou os 20%, e agora, às vezes, pode acontecer do trabalhador, na hora que vai fazer o imposto de renda, na prática disso, conta muito complexa para me falar para vocês aqui, mas na prática aqui, às vezes pode acontecer na hora o trabalhador ter que pagar mais imposto de renda do que foi retido. Do que o que estava retido. Alguns trabalhadores, Marcelo, e algumas pessoas, né, que a gente está falando aqui para todo mundo, tem aquilo que, no entendimento, né, alguns pela sua renda lá ao longo do ano, todo mês é retido. Né? Como você falou, o cara tem lá uma renda lá, R$5.000 lá, salário. Todo mês já é feito aquele provisionamento ali e vai retendo aquilo. Uhum. Mas às vezes o trabalhador que ele é isento durante 6 meses, 9 meses, e num determinado momento ele faz lá hora extras a mais, ou ele recebe uma bonificação, um prêmio que seja tributável. E aí que ele fica retido na fonte. Mas ele não atinge o valor lá final que ele tem que fazer a declaração. Ele precisa fazer essa declaração ou ele é isento dessa declaração? Qual que é a vantagem dele fazer ou não fazer? Muito boa sua pergunta. A gente já teve lá também muitos casos assim. Às vezes, alguns meses específicos, né, que ele recebeu hora extra, recebeu alguma coisa e teve retenção maior. Aí no informe dele lá, se a gente for ver a questão da obrigatoriedade, é quem recebeu acima de 30.639. Mas às vezes o trabalhador recebeu 29 mil, né, por exemplo. Mas ele tem lá R$600 de imposto retido. Aí então, na prática, ele não está obrigado a fazer imposto de renda, não está, porque não atingiu os 30.639, só que se ele fizer, ele vai receber a restituição. Esse trabalhador que não atingiu esses 30.600, qualquer valor que ele tiver lá sem apresentar nenhuma despesa, ele vai ter esse valor restituído mesmo? Ele vai ter, porque ele vai para a declaração simplificada, então é quase certeza que ele vai conseguir restituir tudo. Na verdade, é como se ele não tivesse nem que ter sido tributado. Isso. Então, só foi por conta daqueles meses em específico que ele ganhou um pouquinho acima da tabela e que a empresa foi obrigada a fazer a retenção. Tem uma situação, Marcelo, também que às vezes a pessoa não teve assim, um rendimento, né, que teve as suas retenções. Mas, assim, no caso, a pessoa tem um carro lá e ele vai e recebe um seguro desse carro, não sei, um seguro de 50 mil. Ele tem que declarar? Só por conta do seguro? Só por causa desse dinheiro que ele recebeu? Não. Nesse ano? Não, é porque aí, nesse caso, o seguro é uma indenização. Antes, o que mudou também, outra mudança que teve na regra. Até o ano passado, era quem ganhava acima de rendimento isento, acima de R$40 mil. Esse rendimento isento, a partir de agora, já passou para 200. Então, esse valor do seguro, do sinistro que ele recebeu, é um rendimento isento. Ele ainda não paga imposto. Então, se for só por conta disso, ele não está obrigado. Mas recebi um sinistro acima de 200 mil. Aí não, já tem que fazer a declaração. Certo. Marcelo, um espectador nosso que está acompanhando aí, ou que estiver vendo esse podcast, né, nossa audiência é muito grande, né, pelas nossas bases. O trabalhador que ganhou lá acima dos 30.600 e alguma coisa, tem essa obrigatoriedade de fazer a declaração. A gente já recebeu alguns casos de companhias aqui assim, não fez o ano passado, não fez esse ano, aí de repente chega a notificação, seu CPF está restrito aí. O que é os prejuízos que esse cara vai ter para a vida dele se ele chegar a esse ponto de travar o CPF dele? Hoje aqui tá bom a pergunta. Tô gostando aqui tô gostando de vir aqui porque o negócio é o seguinte. A gente tem que passar para as pessoas desmistificar. Porque tem gente que tem medo de fazer a declaração de imposto de renda. Então, assim, a gente tem que separar as duas coisas. Uma é a obrigação de fazer imposto de renda. Outra é a obrigação de pagar imposto de renda. Obrigação de fazer não quer dizer que tem obrigação de pagar. Tem imposto devido lá. Na maioria das vezes, principalmente dos trabalhadores, aqui no caso de vocês, é só obrigação de fazer, porque a maioria já foi, os rendimentos deles já foram retidos. Então, separar as duas coisas. Eu tenho obrigação de fazer, eu tenho obrigação de pagar. Bom,
No caso aqui, a maioria é obrigação de declaração fazer. é uma coisa, pagamento de imposto é outra coisa. É outra coisa. Então é o seguinte, mas ok. Mas eu sei que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Mas o que vai acontecer? Você vai ficar com o CPF bloqueado, com a Receita Federal, então o banco, uma hora ou outro banco vai travar até de receber salário. Porque o banco, se o seu CPF não estiver válido, então vai ficar bloqueado o CPF e vai ficar pior. Aí depois ele vai ter que regularizar, pagar multas, né? E vai ter que fazer a declaração do mesmo jeito. E essa multa pode chegar até quantos por cento? Então, a multa, ela é na multa mínima de 165. Você deixou de entregar Você deixou de entregar 165. Só que ela é a multa, então ela é escalonada dependendo do valor do imposto. Então a multa mínima é de 1%. A mínima é 1%. A mínima é 1%. Mas tem um máximo, tipo 20%? Não, o máximo é 4%. 4%? Imposto de lucro. Daquelas duas, né, situações que você pontuou, que é muito importante a gente pontuar, que uma coisa é o cidadão, o contribuinte que tem a obrigação de pagar o imposto, e o que tem a obrigatoriedade de apenas declarar o imposto, que é o caso da maioria dos trabalhadores. Sim. A multa por não entregar é essa de 160. A multa mínima é 165. Né? Aí vai depender da renda, né, da pessoa. Né? Então, dependendo do rendimento, a multa ela fica... Mas na maioria dos casos é 165. Então, se a pessoa não fez, olha, aí ela vai ter que fazer, ter que pagar a multa. Um trabalhador que tinha, né, no caso, que é a nossa maioria aqui, como você me citou, e realmente é amigo, que geralmente o pessoal, quando vem fazer a declaração, ele tem um imposto a restituir, mesmo que não seja tudo aquilo que ele recolheu, mas na maioria das vezes ele tem um imposto a restituir. Se ele não entregar no prazo, ele for fazer depois com essa multa, esse imposto que ele tinha a restituir, ele perde, ou qualquer tempo que ele fizer, ele consegue? Não perde não. Ele não perde não. Aí, nesse caso, Abate a multa. Tem até a opção de abater a multa lá. Abater a multa. Vai diminuir, Só que assim, tem alguns casos assim, que a gente já viu lá, que é bom a gente deixar claro aqui, porque às vezes tem brasileiro que gosta de deixar tudo para a última hora, para o último dia. Então, assim, um grande problema, vou contar para vocês aqui, assim, um dos grandes problemas. A gente falou aqui lá atrás, nessa declaração simplificada e não completa. Né? Mas é mais vantajoso ser na simplificada, eu vou restituir mais? Então eu vou optar pela simplificada. Mas eu tenho muita despesa e tem plano meu, da minha esposa, dos filhos, eu vou lançar tudo isso aqui e eu vou restituir mais na completa. Então eu escolhi. Agora o que é o grande problema? A pessoa às vezes deixa para a última hora, e aí se ele deixou para a última hora, ele vai ter que escolher se ele quer a simplificada ou quer a completa. A partir desse momento, no dia 1º de junho, ele já não consegue alterar isso mais. Se ele optou pela simplificada, ela vai ter que permanecer simplificada. Se ele optou por completa, ele vai ter completa. Porque às vezes ele vai fazer de qualquer jeito para retificar depois. Entendi. Entendeu? Então, se ele for retificar depois, se ele optou pela simplificada até dia 31, ele vai ter que manter isso. Ele vai ter que, mesmo se você for retificar, ele vai retificar na simplificada. Ele não aceita. Não vai ter opção. Não tem. Ela só existe essa opção de alterar dentro até o dia 31. Dentro desse prazo. Hoje é dia 10. Hoje são 10. Então hoje, se a gente for lá, eu vou transmitir, eu escolhi aqui a simplificada. A minha mesmo, Marcelo, eu escolhi a simplificada, mais vantajoso e tal. Aí de repente, nossa, lembrei. Eu tenho uma despesa aqui que eu esqueci de lançar. Aí eu vou lançar essa despesa e aí já tornou mais vantajoso a completa. Até dia 31 eu consigo retificar e mudar a opção. Sem nenhum problema, você consegue mudar. Agora, dia 1º eu já não consigo mais. Quando você fala que lançar o gasto lá, quais são os gastos que podem ser abatidos no imposto de renda? Os gastos, então, são com plano de saúde, despesas médicas, odontológicas, despesa de escolar com os filhos ou do próprio contribuinte. Então, são essas as despesas, né? O que a gente está sempre orientando? Dependendo da despesa, às vezes você pagou alguma coisa particular, se for alguma coisa alta de gasto aí, eu fiz um tratamento dentário, gastei, sei lá, 10 mil reais. Está sendo muito comum cair na malha fina da Receita. E aí ele vai ter que justificar. Ele vai ter que justificar e entrar lá no site da Receita e colocar a cópia desse recibo.
Só que só esse recibo a Receita não está considerando mais. Então, além da cópia do recibo, a Receita ainda está pedindo comprovante de pagamento. Qual que é o tipo de pagamento? Você fez um cartão, Pix, uma coisa foi assim? cheque ou uma transferência. Isso, vai ter que mandar lá junto para poder Vai validar registrar. essa informação. Olha só, mesmo quando o médico ou o dentista também declarou que recebeu. Então ele está pedindo comprovante de pagamento. A malha está ficando cada vez mais fina. Né? Tá ficando e às vezes, sabe, fica uma coisa assim. Às vezes que tipo, por exemplo, eu vou levar minha mãe para fazer um tratamento de dente. Aí eu vou pagar para ela. Sim. Né? Marcelo, paguei para minha mãe. Mas aí minha mãe, ela faz imposto de renda. E ela vai lançar esse recibo lá. Então, o correto seria a minha mãe pagar. Você movimenta esse dinheiro para ela e dela ir para E ela fazer o pagamento. o profissional. Isso. Porque então, como que aquele comprovante de pagamento está no meu nome, sendo que ela está lançando imposto de renda dela. Então, não foi ela que pagou. Né? Por isso a importância da pessoa informar corretamente, né? Para evitar essa dor de cabeça aí. Por isso que a gente quer pedir aqui mais uma vez para você compartilhar esse vídeo, né? Que a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui, né? Quando o bate-papo é bacana, logo o Thiago já dá o sinal ali que o tempo está acabando. Mas para você compartilhar esse vídeo, tem muita informação, né, relevante. E eu não podia deixar de fazer uma pergunta, que falando nessas formas de pagamento, eu me lembrei, né, dessa novidade, que já não é tão novidade, que é o Pix. Como é que está nesse âmbito aí da contabilidade, da Receita Federal, essa questão, né, da pessoa às vezes que... Eu sou um trabalhador, por exemplo, no meu caso, CLT, assalariado, eu declaro lá na minha declaração só aquela renda que vem lá da empresa. Mas hoje até você fala muito sobre isso, eu vi lá nas suas redes sociais, o empreendedorismo, né? A gente começa a fazer uma coisa aqui, vender uma coisa ali, às vezes a gente vende uma mentoria, faz uma palestra, um negócio e aquilo não está registrado e começa a movimentar via Pix da nossa conta. Como é que a Receita está vendo isso? Eles já estão vendo isso? Ou isso ainda está passando despercebido ainda? A Receita sabe tudo. A Receita sabe tudo. Ela tem todas as informações dos recebimentos aí via Pix. Seja se for pessoa física ou jurídica, ele já tem o controle, até porque é o Banco Central que controla isso, né? Mas, assim, não está tendo nenhum movimento fiscalizatório em cima disso. Pô, mas até agora, dia 10... Até hoje. Não tem. Mas se ela for fazer, ela pode fazer sempre os últimos 5 anos. Ela já está com a informação lá dentro. O que eu sempre oriento? Então, faça a coisa correta. Exatamente. Né? Então, peraí, eu tô trabalhando com comércio, não sei, vendendo alguma coisa, abre o MEI, faz a venda pelo MEI, se for dentro ali do que o MEI pode faturar, que é 6.750, abre uma conta no CNPJ do MEI, transita esse dinheiro, separa a pessoa física e jurídica, porque esse rendimento, se for vinculado à CPF, então vai ter que somar a renda do trabalhador e depois pode cair na tabela dos 27,5%. Você vincular na sua renda lá da CLT, no caso, ele vai entrar nessa declaração junto aí. Ela vai somar. Ela vai somar porque tem um outro documento que é obrigatório, que é o Carnê-Leão. Então, é o nome, né? O Carnê-Leão. Então, ele tem que fazer isso e ele é um rendimento tributável, porque no Carnê-Leão, para vocês entenderem, mas então eu vou fazer palestra. Então, eu posso fazer o Carnê-Leão, declarar aquele dinheiro que eu recebi na pessoa física e declarar as despesas que eu tive para fazer aquela palestra também. Mas eu tenho que contratar um som, tenho que alugar uma sala e tal. Então, isso tudo é deduzido no Carnê-Leão. Mas se entrou 5 mil e eu gastei 2, então eu vou poder deduzir e pagar imposto em cima de 3. Entendi. Né? Então, essa é a conta. Mas vai somar com a minha renda e eu vou pagar 27,5%. Vai. Agora você escolhe, você quer pagar 27,5%, você quer abrir um MEI e pagar lá só aquela taxinha do MEI que não vai ter tanto custo de imposto, né? Para a gente encerrar, assim, porque a gente vai conversando e vai aparecendo oportunidades. E o trabalhador que está hoje, né, que é o nosso maior público, que ele está lá trabalhando, mas ele pensa no que a gente chama, às vezes, nas rodas de conversa, de plano B. Eu não quero ser CLT para sempre, chegar um momento da vida, eu quero fazer outra coisa. Não tem nada que impede ele de vincular um MEI ao CPF dele, como você disse. Aí ele vai fazer outra atividade. Ele cria o MEI,
e movimenta isso separado lá, e não tem nada na legislação que trava ele de fazer isso, ele estando ainda na CLT. Não tem nada disso. Agora, só que é o seguinte, o que é o grande problema? Porque se ele for demitido da empresa, alguma coisa, então ele não recebe seguro-desemprego, porque ele já tem uma outra renda. Sim. O conceito de seguro-desemprego é que o trabalhador fica um momento ali desempregado, é para ele restabelecer e entrar. Agora, sim, às vezes eu fico um pouco triste, porque tem alguns trabalhadores, algumas pessoas que não, mas eu não vou empreender porque eu fico com medo de perder o seguro-desemprego. Cara, não dá. Yes. Não dá. Não dá nem para você começar a empreender se você ainda tem um pensamento desse. Não dá. Então, assim, cara, vamos, entra lá e, tipo, o seguro-desemprego é o de menos. Então, tipo, ele tem gente que já entra e dá muito certo o negócio dele. É isso aí. E a gente tem que trabalhar com alternativas para fazer aquele negócio ali dar certo. Sim, né? claro. Então, assim, sem depender desse dinheiro de seguro-desemprego. Seguro-desemprego, lógico, ele é bom, é tudo, para esse momento de necessidade do trabalhador que passa por algum momento ali de situação de desemprego. Para aquele trabalhador que não estava, né, pensando em empreender, né, mas para aquele não tem trabalhador que renda, estava né? na CLT, por alguma coisa lá, ele perdeu esse emprego e ele precisa encontrar outro. Até ele encontrar outro, o legislador entendeu que o seguro-desemprego era Mas importante. vocês aqui, como sindicato, deve ter muitos casos. Com certeza. Eu conheço outras pessoas aí que não, mas eu fui demitido da empresa, estou recebendo seguro-desemprego, vou trabalhar agora, não vou esperar, infelizmente. Vou esperar vencer. Não tem uns que tem essa mentalidade. Infelizmente, tem sempre. Aguinaldo, te agradecer aí mais uma vez por estar aqui junto com a gente, né? Então, uma coisa que eu aprendi aqui hoje é que tem jeito para tudo, né? Para fazer tudo certinho, tudo. Eu acho que é o correto, né? Fazer tudo certinho para evitar dor de cabeça, né? Então, eu quero agradecer também aqui esse momento aqui, a presença do Marcelo aí, esclareceu muitas dúvidas. Com certeza que eu vou ter que voltar lá, assistir esse podcast várias vezes para a gente aprender mais ainda, né? Então, quero agradecer a todos vocês. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela disposição de estar com a gente, né? Por todo esse conhecimento que você, né, nesse tempo que a gente teve aqui, entregou aí para os nossos associados, para quem nos acompanha. Valeu mesmo aí por todos esses esclarecimentos. E te deixo aí na liberdade de você fazer suas considerações finais aí. Em nome da entidade, em nome dos nossos associados, fica aqui o nosso muito obrigado. Bom, eu que agradeço a participação aqui novamente, né? Nesse momento a gente conversar um pouquinho sobre o imposto de renda. Acho muito válido o trabalho que vocês fazem aqui de trazer, levar a informação do trabalhador. Acho muito importante também esse apoio que vocês dão aí para os trabalhadores aí, fazendo a declaração de imposto de renda deles. Até brinquei, né? Porque o imposto de renda foi mais difícil, chama o contador. Com certeza. Apertou dá o grito, levanta a mão. Chama os contadores aí, que sempre, né, quando tem uma situação difícil, valida com um profissional que é da área, isso é para qualquer coisa, né, que a gente vai fazer, aquilo ali que vocês vão sentir confiança. Mas o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho muito bom, que a gente, né, orgulha muito do que vocês fazem. Vou só complementar aqui esses trabalhadores aí que puderem, né, fazer essa doação da destinação do imposto de renda agora, na hora da declaração. Então, já que vocês fazem aqui, destinar lá para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente ou Fundo do Idoso, né? É muito importante essa doação aqui. Esses fundos recebem esse recurso e a gente pode ajudar a fazer muita diferença na vida das pessoas. Olha, não muda nada. Não muda nada. Então, de repente ali o trabalhador ele tem que pagar R$1.000 de imposto de renda, ao invés de pagar R$1.000 de imposto de renda, paga 970 e paga R$30 para o fundo. Então não mudou nada e a gente está contribuindo e está ajudando. Bom, é melhor do que mandar isso aí direto lá para o governo federal, porque a gente não sabe o que vai fazer com o recurso que a gente paga de imposto, né? Mas, só agradecer a vocês e estou sempre disponível aí para a gente conversar e esse e outros assuntos aí com o sindicato. Com certeza, né? Agradecer aqui o Marcelo e reforçar isso que ele disse, né? Lá no momento da sua declaração, lá você pode escolher, né, fazer essa doação. Ele tem entidades aqui em Catalão que recebem esse recurso. E como o Marcelo disse, não vai mudar nada na sua declaração, mas vai mudar a vida de quem vai receber esse recurso lá, dessas entidades. Você vai estar ajudando, às vezes, a transformar a realidade de muita gente que vai estar recebendo esse recurso.
Né? Agradecer aí os nossos associados, os nossos companheiros que nos acompanharam aí até agora, que estiveram conosco. Compartilha esse vídeo, essa aula aí, né? Como disse o Aguinaldo, a gente vai ver e rever esse vídeo para tirar todas as nossas dúvidas sobre o imposto de renda. Né? Deixa aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Até mais. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.